O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Eu fui nos teus contatos e encontrei o perfil no WhatsApp sem foto. Vixe. Ah, amor, o contato não salvou meu número, só isso. E a mensagem? Que mensagem? Que o contato te mandou. Já tô aqui no canto, já pode vir. Você vai morrer. Tu foste encontrar com alguém, Rodrigo? Fala-me Deus. Foi com tua mãe. O quê? Não acredito. Mamãe? Foi, amor. Aquele dinheiro que ela me pediu emprestado. Aí eu fui deixar pra ela lá no canto. Você vai morrer. Alô, mãe? Como foi que o Rodrigo emprestou dinheiro pra senhora? Minha filha foi no Pix. Fala-me Deus.